Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso conteúdo de terça-feira, né? E hoje nós temos um encontro marcado com a fonologia. Mais especificamente, vamos falar sobre os fonemas, né? A menor unidade sonora distintiva de uma língua, o chamado fonema. Como que eles se organizam na forma de sílabas e os encontros vocálicos e consonantais. Então, vamos à nossa aula. O que nós temos aqui, galera, inicialmente? Ó, vamos fazer uma análise aqui. Ó. Nós temos aqui, num primeiro momento, uma definição aqui, dentro do campo da fonologia, dos chamados fonemas. Mas a fonologia é o quê, né? A primeira parte do estudo gramatical, fonologia, ela é o estudo dos fonemas, dos sons de uma língua. Ela vai estudar como que esses sons se estruturam, como que o componente chamado letra vai representar graficamente esses sons, né? E por aí vai. Nós temos aqui os chamados fonemas, que são as menores unidades sonoras que formam as palavras. São chamados fonemas, né? Por sua vez, a sílaba é o quê, galera? É a produção de um ou mais fonemas e um único impulso de voz. Vamos dar um exemplo aqui? Criar um quadro para vocês. Nós temos aqui, ó. Quando eu falo a palavra casa, casa, por exemplo, eu tenho aqui no vocábulo casa uma palavra que tem quantos sons, quantos fonemas? Eu tenho aqui quatro fonemas, né? O C, o A e o S, o A são representações gráficas dos sons, o que eu chamo de letra, né? Quando eu falo casa, eu tenho um impulso de voz K, outro impulso de voz ZA. Eu tenho dois impulsos de voz, pronunciando em cada impulso duas o quê? Né? Duas dois sons. Então, nós temos aqui duas sílabas, casa. Né? Temos um tipo de fonema chamado vogal, que são os dois As aqui, e um tipo de fonema chamado de consoante. Né? Então, a letra representa graficamente como nós pronunciamos os sons de uma dada língua, chamados de quê? De fonemas. Continuando a nossa análise aqui, a nossa apresentação, nós temos aqui a classificação dos fonemas. Eles podem ser de quais tipos? Eles podem ser vogais, semivogais e consoantes. São chamados tipos de fonemas. Nós temos aqui o fonema chamado fonema vocálico ou vogal. Né? O que é uma vogal? É aquele som linguístico, né, quando o ar que sai, ele não encontra obstáculo. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, A, E, I, O, U, eu produzo um som de uma língua sem que haja um obstáculo. Aí nós temos uma vogal. Ao passo que, se eu dizer T, T, reparem que a minha língua, ó, T, ela vai bater numa região do dente e o som vai sair com um obstáculo. F, P, né? J, né? Então, nós temos aí a diferença entre vogal e consoante. Na consoante, o som de uma língua sai sem que haja obstáculo. A, E, I, O, U. Já a consoante, ela sai com algum tipo de obstáculo, total ou parcial. F, P, tá vendo? Então, há um obstáculo à sua passagem. Há também um fonema chamado de semivogal. Vamos ver aqui na prática a chamada semivogal. Então, a vogal nós temos aqui, ó. Exemplo, né? Nós temos o A, né? Nós temos o A, nós temos aqui o E, o I, né? O O e o U. Né? Aqui são as vogais gráficas, elas são ao total 5. No entanto, eu tenho o som E, o som de O e O, e também tem os sons das vogais nasais, an, en, i, o, né? Fala antes, antes, né? Você usa o N para nasalizar a vogal. Então, nós temos aqui representação gráfica. No caso da semivogal, vamos dar um exemplo de uma palavra aqui, ó, leite. Ó. Quando eu digo a palavra leite, quando eu escrevo a palavra leite aqui, ó, leite, tá? Nós temos aqui duas sílabas, que são dois impulsos de voz para que eu fale a palavra leite. Né? Nós temos aqui abaixo, a vogal,
da primeira sílaba, o E, e a vogal da segunda sílaba, o E. Isso que se parece muito com a vogal será chamado de semivogal. A semivogal ela acontece sempre nos encontros vocálicos ditongo, né, e tritongo. Não há, gente, entendam isso, não existe mais de uma vogal numa sílaba. Ouviram isso? Se eu tiver na palavra 10 sílabas, são 10 vogais. Aquilo que se parece com a vogal será semivogal. Isso mesmo, será uma semivogal. Que conta a quantidade de sílabas é a quantidade de vogais. Porque é a vogal que vai dar, né, a ideia do impulso de voz. Quando eu falo abelha, abelha, eu tenho 3 impulsos de voz, eu tenho 3 vogais. Muito importante ter esse entendimento. Vamos lá. Então, nós temos leite. Esse izinho aqui será o quê? Uma semivogal. Vem no ditongo, no tritongo. Ó, vamos lá no tritongo. Quais? Você fala quais ou quais? Você fala quais. É o impulso de voz. Você tem um impulso apenas de voz, né? E nós teremos aqui o A como sendo vogal. O U vai ser uma semivogal e o I será outra semivogal. Então, numa única sílaba, eu tenho o quê? Semivogal, vogal e semivogal. Eu tenho um tritongo, né? Então, temos aí a chamada semivogal, né? Nós temos, então, esses 3 tipos de fonemas: vogal, consoante e semivogal, né? Vamos agora, ó, dar um exemplo do fonema consonantal aqui. Eu falo tetra. A palavra tetra. São 2 impulsos de voz. Tetra. Eu tenho uma vogal para cada sílaba, é uma exigência, né? E esses elementos aqui, ó, essas representações gráficas aqui, o T e o TR, estão representando o quê? Sons de consoantes. Tetra. São aqueles sons, são aqueles fonemas cuja passagem do ar pela cavidade oral tem algum tipo de obstrução, tetra, né? Temos aqui a chamado fonema consonantal. Vamos dar uma olhada agora, galera, mais adiante, né, nos chamados encontros vocálicos. O ditongo é o quê? O ditongo é o encontro de uma vogal, uma semivogal na mesma sílaba, ou vice-versa. Quando eu digo assim, ó, leite, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Leite, nós temos uma vogal, a mesma sílaba, o E, outra vogal. E aqui a semivogal. Mas eu posso ter uma situação inversa. Assim, professor, olha a palavra água, gente, ó. Água. Olha a palavra água. Vamos ver a palavra água aqui agora. Ó. A palavra água. Na palavra água, eu tenho 2 impulsos de voz. Água. Eu não falo agua. Agua é outra coisa, mas aqui no caso a palavra é água. A palavra água, eu tenho a vogal e o A é vogal e o U vai ser o quê? Uma semivogal. Então, quando o ditongo vem da vogal para a semivogal, ele é chamado de decrescente. Quando ele vem da semivogal para a vogal, ele é chamado de ditongo crescente. Então, decrescente, quando eu começo com a vogal, eu decresço, decrescente. Né? Ao passo que, né, quando eu tenho a construção de uma semivogal para vogal, eu tenho um ditongo de que tipo? Chamado crescente. Decresceu e cresceu. Esse ditongo também ele pode ser aberto ou fechado. Né? Quando eu falo leite, minha boca, gente, leite. Quando eu falo leite, o timbre é fechado. Quando eu falo véu,
Verro, a boca se abre. O timbre é aberto. Então, ditongo fechado é quando você pronuncia o ditongo numa voz, numa boca fechada. E o ditongo aberto? Quando o timbre é aberto. Então, nós temos aí uma subclassificação do ditongo. Ele pode ser aberto ou ele pode ser fechado, de acordo com o timbre, né? Ele pode ser crescente e decrescente, assim como ele também pode ser um ditongo fonético, do tipo nasal. Ó, palavra vamos lá, palavra também. Como é que você lê essa palavra, gente? Também. Também aqui nós temos a vogal. Nós temos a vogal. Mas, professor, eu não estou vendo a semivogal aí. Mas existe o som dela. Você não fala também. Fala também. Então, existe um som de uma semivogal também. Então, de ditongo fonético, você percebe no som, tá? Muito cuidado com isso, porque cai bastante na prova. O ditongo fonético. Você não consegue ver a semivogal, mas ele acontece. Outra coisa que alguns de vocês já devem ter reparado: o A sempre será vogal, com U, com I, né? Com E. Depois eu tenho a ocorrência do O e do E. E o U e o I, gente? Sempre vindo com o A, o E e o O serão semivogais. Então temos aqui o ditongo, que decresce e cresce, decrescente e crescente. Então o I aqui já identifica que é uma semivogal e o U também. Temos o ditongo aberto, né, corrói e fechado, né, leite. E temos também o ditongo nasal, quando você não tem a semivogal graficamente expressa, no entanto, o som dela está aqui. Nós chamamos de ditongo fonético, né? Ditongo fonético. Aparece na fonética, aparece no som. Além disso, galera, nós temos o que mais aqui? Temos o tritongo, que é outro encontro vocálico, né? Temos o exemplo aqui do tritongo. Vamos ver outro exemplo. Uruguai, né? A palavra Uruguai tem 3 impulsos de voz. Uruguai. Então, são 3 sílabas. Como eu disse para vocês, há sempre uma vogal para cada sílaba. O U será vogal, o U será vogal. Aqui nós temos do tetongo sempre a mesma relação. A vogal fica no meio. Ela fica entre as semivogais. Não há tritongo aberto, não há tritongo decrescente e decrescente. É uma gangorra que fica parada no mesmo nível. O U aqui será uma semivogal e o I será outra semivogal. Nós temos aqui um tritongo, né? A palavra Uruguai, né? Ela constrói o quê? A ideia de um tritongo. Então, temos aqui também a ocorrência dele. O próximo encontro vocálico aqui, ele acontece no vocábulo, mas não acontece na sílaba. Ó, quando eu digo, por exemplo, a palavra hiato, a própria palavra hiato, ó, a palavra hiato. Você vai ler a palavra, você fala hiato. Né? Como é que você lê a palavra? Hiato. São 3 impulsos de voz, são 3 sílabas. Ó, I, A. Se eu for analisar o vocábulo hiato aqui, vocês vão observar o quê? Que nós temos 3 sílabas, 3 vogais. Vogal I, vogal A, vogal O. Então, são vogais que estão juntas. Estão juntas dentro do vocábulo, porém separadas por sílaba. Né? Caso elas viessem juntas, uma viraria semivogal. Então, eu tenho aqui um encontro de vogais na palavra, porém separadas por sílaba. A isso nós damos o nome de hiato. Né? Então, a isso nós damos o nome de hiato. A palavra hiato é um exemplo de hiato. Continuando, galera, nós temos, após os encontros vocálicos, os também chamados encontros consonantais. Né? Repare que aqui a palavra planeta, nós temos aqui, ó, dividindo silabicamente. Planeta. Temos 3 impulsos de voz
temos 3 sílabas e 3 vogais. Vogal A, vogal E e vogal A. Repare que aqui eu tenho duas consoantes juntas, que expressam dois sons. Planeta, eu tenho dois sons aqui. Então, nós temos um encontro consonantal, né? Ele é perfeito por quê? Porque ele acontece na palavra planeta e também dentro da mesma sílaba, né? Não confundamos encontro consonantal com dígrafo. Hoje nós não falaremos sobre dígrafo, mas eu preciso explicar isso para você. Quando eu falo carro, por exemplo, a palavra carro, vou usar a palavra sem que eu a divida silabicamente. A palavra carro. Esses dois R's aqui não são encontro consonantal. Tá? Porque os dois sons viram um só. Então, isso é um dígrafo. Duas letras e um som apenas. Aqui eu tenho dois sons. Não é nem planeta nem laneta, é planeta. Eu tenho dois sons. Eu tenho encontro consonantal, duas letras, dois sons e na mesma sílaba. Então, ele é perfeito. Olha o caso do imperfeito aqui, ó. Pacto. Palavra pacto, vamos lá. Nós temos impacto aqui, duas sílabas, pacto, né? Então, duas sílabas, nós temos sílaba em A, sílaba em O. E nós temos duas vogais também. Pacto é uma palavra que, se você for observar, eu tenho duas consoantes juntas, o C e o T. Então, há um encontro consonantal. No entanto, quando eu vou dividir por sílaba, eles ficam cada um de um lado. Então, é encontro consonantal imperfeito. Vamos mais uma vez, ó. Palavra ritmo. Ri. Mesma situação. Na palavra ritmo, o T e o M são um encontro consonantal, porque são duas letras e dois sons. Tá? Porém, ao dividir por sílaba, eles vêm separados. O mesmo acontece com a palavra festa. A palavra festa, se você for observar, né, o S e o T formam um encontro consonantal. S é uma consoante, T é outra. Porém, ao separar, nós temos ele o quê? De que tipo? Imperfeito. Vamos agora fazer alguns exercícios a respeito desse tema. Nós temos aqui, galera, assinale a alternativa que apresenta palavra com o mesmo número de fonemas e letras. Nós temos aqui que localizar uma palavra que tem o mesmo número de fonemas e letras. Nesse caso aqui, galera, nós vamos identificar o que aqui? Ó, desenvolvimento. Né? Nós temos aqui dígrafos vocálicos, né? Aqui eu tenho um E e um N, formando um som só de um E nasal. Né? A mesma coisa aqui. Então, com certeza, a quantidade de letras não será a mesma de sons. Letra A está errado. Promoção. Né? Se eu for dividir por, vamos lá, promoção, ó, promoção. Nós temos três sílabas, promoção, né? E nós temos três vogais. Vogal O, vogal O, vogal A. Esse Ozinho junto com A será uma semivogal. O P e o R aqui, eu tenho os dois sons, pro. Então, eu tenho um encontro consonantal, inclusive, perfeito. O M eu tenho o som, eu tenho o som do C cedilha, ou seja, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras e 8 sons. Porque eu não tenho ocorrência de dígrafo aqui. E 8 sons. Então, portanto, aqui eu tenho o gabarito. A palavra promoção. A palavra ambiente. O A e o M aqui são duas letras e um som só. Ambiente. O E e o N também. Som de A nasal e E nasal. Esse N e esse M substitui o tio.
Trabalho, o LH é um dígrafo, com um som apenas. E mix. Mix é o oposto. Eu não falo mix, eu falo mix. Eu tenho aqui dois sons, eu tenho aqui um caso oposto do dígrafo. Um dífono, eu tenho dois sons. Então, aqui eu tenho aqui eu tenho mais letra do que som, errado, mais letra do que som, mais som do que letra. Portanto, gabarito, letra B de bola. Vamos ver uma nova atividade aqui, galera. Marca alternativa correta quanto ao número de sílabas das palavras do texto. Se você esqueça. Gente, uma sílaba só, porque nós temos o quê? O único impulso de voz, se, né? E temos a vogal da sílaba. A palavra você, a palavra se, você. Nós temos duas sílabas, dois impulsos de voz. Vo, o O e o E, você. E a palavra esqueça. Né? Ó, palavra es, e, sa. Eu tenho três sílabas e eu tenho o que mais, gente? Três vogais. Vogal E, vogal E, vogal A. Né? Aqui eu tenho um som só. Né? Seria uma semivogal, mas nem isso, né? Eu tenho um dígrafo. Nós temos aqui, gente, uma sílaba só, monossílaba. Duas sílabas, dissílaba. Três sílabas, trissílaba. Nós temos, portanto, como gabarito, item C. Monossílaba, palavra C. Duas sílabas, palavra você. E três sílabas, a palavra esqueça. Letra C é o nosso gabarito. Vamos agora fazer outra bateria de exercícios, né? Para fixarmos a nossa aprendizagem de hoje. Ó. Então, nós temos aqui, continuando o nosso raciocínio. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Machado de Assis. Dentre as palavras presentes na frase apresentada, uma delas não apresenta dígrafo. Assinale a alternativa que indica corretamente qual é essa palavra. Né? O dígrafo são duas letras e um som apenas. Em pessoas, eu tenho dois S e um som só. Eu quero uma que não apresenta. Então, portanto, está errado. A palavra choram, o CH, né, correspondem a um som só. Duas letras e um som, dígrafo. Então, errado. A palavra espinho, o NH. Duas letras e um som só. Também errado. A palavra sorriem, olha o RR. São duas letras e um som apenas. Então, o gabarito está na letra A, palavra outras. Ó, palavra outras. Em outras, nós temos outras. Dois impulsos de voz, vogal O, vogal A. Né? Esse U será uma semivogal. Nós temos um ditongo de que jeito, galera? Decrescente, vogal para semivogal. Né? E eu perco o som. O T e o R aqui são encontro consonantal perfeito. Eu tenho todos os sons presentes, portanto, o gabarito letra A. Quando eu não tenho perda, né, de som. Outra questão, vamos lá. Observe o seguinte texto. Acha uma lindeza os barcos veleiros coloridos. Considere as palavras acha, veleiros, pretendentes e analisa as afirmativas. Vamos lá. Identifica-se a ocorrência de dígrafo em acha. Ó, o C e o H, nós temos o quê? Duas letras para um som apenas. Então, correto. Em veleiros, apresenta-se de tom crescente. Gente, palavra, vamos lá, veleiros, ó. Leiros. Eu tenho três impulsos de voz. Eu tenho, portanto, três sílabas. Vou contar as vogais. O E é uma vogal, o U é uma vogal. Entre o E e o I, quem será a vogal? O E. Lembra-se disso? O I e o U, semivogais. Então, o E será uma vogal. E o I, uma semivogal. Quando você parte do maior para o menor,
da vogal para semivogal, o que acontece? Decresce. Então, o ditongo é decrescente. Aqui falou que é crescente? Então, está errado. Em veleiros. Tem-se o encontro consonantal em barcos. Ó. Barcos. O R e o C representam dois sons e duas letras, então encontro consonantal. Não é dígrafo, são dois sons, barcos, porém separado por sílaba. É o encontro consonantal imperfeito, acontece na palavra, porém não acontece na sílaba. Mas aqui não se diz se é perfeito ou imperfeito. Então, é encontro consonantal? É. São duas consoantes? Sim. São dois sons? Barcos? Sim. Então, é o encontro consonantal correto. Então, correto, errado, correto. Então, gabarito, letra D, questões 1 e 3. Estamos encerrando a nossa aula de hoje. Acompanhe o nosso exercício da aula, você que é membro do nosso grupo. Né? E a sexta-feira, revisão geral de todo o conteúdo da semana. Aguardo vocês amanhã. Conteúdo de morfologia. Lembre-se, gente, quem não tem projeto é projeto dos outros. Portanto, qualifique-se. Seja um funcionário público. Feche a prova de língua portuguesa. Um forte abraço a todos.